Paz, igreja, graça e Pai, noiva do Cordeiro. Então vamos continuar, né, gente, em nome do Senhor, com essa série Para Deus Nada é Impossível. E precisamos de mensagem assim, porque estamos enfrentando um inimigo que aparentemente parece que é imbatível aí. Tem levado muitas vidas, tem ceifado muitas vidas, mas sabemos que o Deus está conosco. Deus é o nosso Deus, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. Eu acredito nisso, em nome do Senhor. Como começamos ontem, né? Marcos capítulo 10, quando o versículo 26 e 27 é quando o discípulo pergunta para Jesus: quem poderá ser salvo? Jesus disse: para o homem é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então eu peguei essa base, essa palavra, para expressar outros assuntos de circunstância que aconteceu muito na vida de muitos homens aqui dentro da Bíblia. E Deus foi lá e interveio na vida deles e resolveu o problema, bateu o inimigo que aparentemente era imbatível na vida deles. Assim como Golias, que era imbatível diante do povo de Israel, mas Deus usou Davi e abateu esse inimigo, se tornou um fracassado, ainda matou-lo pelo poder de uma pedrinha que estava cheio de fé, cheio do poder de Deus. E essa pedra hoje é a promessa de Deus, gente, é a promessa do Senhor, a gente combatendo o inimigo segundo a promessa de Deus. Não tem inimigo que fique de pé diante da revelação de Deus. Todos têm que se prostrar diante do nome do Senhor Jesus. E nesse momento eu quero falar de um homem. Ele vai aqui nos dar um exemplo de um homem determinado, cheio de fé, e através dessa determinação, dessa posição dele, Deus mandou um grande livramento para ele. Em 2 Samuel capítulo 23, eu quero falar de um homem chamado Samar, um homem que era um dos valentes de Davi, um homem preparado para a guerra, um homem que foi adestrado para combater o bom combate, para combater o inimigo e não perder batalha. Ele foi preparado para isso. E Samuel capítulo 23, versículo 10 ao 12, primeiros dias assim: e este se levantou e feriu os filisteus, até ele cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. Naquele dia o Senhor operou grande livramento e o povo voltou atrás dele somente a tomar despojo. Presta atenção aqui. O povo de Israel, ou o exército de Davi, enfrentou os filisteus. E a luta foi tão intensa que eles chegaram até cansar de tanto combater e matar os inimigos. E tudo bem, os filisteus foram lá e fugiram. O povo e o exército de Davi foi lá e tomou o seu despojo. Mas de repente no versículo 11, diz assim: e depois dele Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilha, e o povo fugiram diante dos filisteus. Presta atenção aqui agora. O inimigo que estava batido agora se levantou de novo para enfrentar o povo de Israel. Aprenda isso. Enquanto estivermos aqui, luta vamos passar, diversidade vamos passar. Vencemos um inimigo, já surge outro inimigo. Mas aprenda isso, entre o inimigo e o outro, sempre vamos ter vitória diante dele. E aqui não foi diferente. O povo de Israel, o exército de Davi, venceu os filisteus. E diz a Bíblia que depois que eles venceram, o filisteu levantou-se de novo. O inimigo se ergueu de novo para combater de novo o povo de Israel. Mas de repente se levanta um homem. Diz a Bíblia que quando os filisteus se levantou, aquele povo que enfrentou o filisteu agora se acovardaram, fugiram, temeram e correram. Mas no versículo 11, um homem resolve enfrentar esse problema.
que humanamente falando era impossível ele vencer. Porque diz a Bíblia no versículo 11 que era uma multidão de filisteus se levantou de novo. Isso prova uma multidão, não é? 2, 3, 4. Era muitos soldados se levantou de novo para combater o povo de Israel, ou o exército de Davi. Mas esse homem faz algo aqui que me surpreende. Diante de uma ameaça do inimigo, ele não foge, ele não retrocede, mas ele enfrenta o problema de frente, irmão. É isso que Deus quer da gente. Ele não quer que nós retrocedemos. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado não é apto, aquele que coloca a mão no arado não tem que olhar para trás, porque se olhar para trás não é apto para entrar no reino de Deus. A Bíblia também fala de um exemplo mais tremendo ainda, de que os filhos de Efraim, armados até os dentes, retrocederam no dia da peleja. A Bíblia diz também que o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus quer que nós enfrentamos os problemas, por mais que seja grande, imbatível, mas Deus quer que a gente vá diante dele, enfrente ele, e pode ter certeza, Deus sempre vai nos dar um grande livramento. A Bíblia diz o seguinte também em Lucas 18, a Bíblia diz o seguinte, e não fará justiça aqueles que clamam de dia e de noite, aquele que persiste, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra. Observe que a persistência leva a Deus a produzir um grande livramento e ainda mais abater o nosso inimigo. Acredite nisso, enfrente qualquer tipo de problema, não retroceda. Ore a Deus, Senhor, se o Senhor está comigo, eu creio que eu vou vencer isso em nome de Jesus. E esse homem, ele fez algo sobrenatural. E no versículo, e observe que ele se põe no meio, diante de uma plantação de lentilha. Automaticamente parece que é uma coisa inútil você se arriscar por uma plantação que você plantou, parece que era inútil. Não, porque aquilo ali tinha valor para ele. Ali era o sustento da sua família, da sua casa, e o inimigo queria destruir, tomar o que era dele, irmão. O que é nosso ninguém toma. Em frente, vá em frente ao inimigo e não retroceda, porque Deus quer produzir um grande livramento sobre as nossas vidas, mas é necessário enfrentarmos os problemas de cara, não retroceder e ir lá em nome de Jesus de Nazaré. Agora, ó, o versículo 12, isso aqui eu amo. Este, pois, se foi no meio daquele pedaço de terra. Ele foi lá e enfrentou o inimigo. Não, aqui você não vai tomar isso, não. Isso aqui é meu, isso aqui foi um ano de trabalho, investir tanto nisso para alguém ir aqui e vir tomar. Não vai tomar, não. Ele enfrentou o problema de cara, porque Deus estava com ele, irmão. Enfrente sempre os problemas, não retroceda diante dele, porque nenhum problema é maior do que o nosso Deus. E depois disse, e o defendeu e o feriu. E o defendeu e o feriu. Observe que coisa interessante. Além de se defender, ele atacou. É por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar, para que não venha cair em tentação. A defesa é importante, mas também é importante o ataque. Não só se defender, porque se você só se defender e não atacar o seu inimigo, vai chegar um momento que você vai ficar cansado. Mas se defenda e ataca, se defenda e ataca, e com certeza o inimigo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E observe, e o feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Glória a Jesus. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Esse inimigo é imbatível, mas diante de nosso Deus ele se torna nada. Confiamos no Senhor, enfrentamos o problema de cara e dizemos, vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra aumente a tua fé, que essa palavra te ergue para cima e não desanime. Eu sempre tenho orado, Deus te guarde, proteja você de todo mal. Isso aqui era impossível aos olhos humanos, mas quando esse homem confiou em Deus, Deus deu vitória. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia bastante abençoado aí,
e que Deus te guarde nesse momento que o mundo está passando por tudo isso, em nome de Jesus.